No programa Fala Carlão de hoje, você acompanha tudo o que aconteceu no Congresso ABAG 2019. A ABAG, que é a poderosa Associação Brasileira de Agronegócio. A prateleira de cima do mundo da política, da infraestrutura, do agronegócio, do comércio exterior, da política presente aqui neste encontro. E você não perde nenhum detalhe neste Fala Carlão que começa agora. Está começando o Fala Carlão. Que os problemas do agro são resolvidos pelas pessoas do agro. Do setor que está carregando o Brasil. É a agricultura 4.0 que nós estamos vendo no Brasil. Os bancos têm muito recurso, têm apetite, se organizaram e querem financiar o agronegócio. Isso aí, é um prazer assessorar mais uma vez o evento da ABAG, do setor que está carregando o Brasil. Pois é, você sabe que o Fala Carlão, a gente sempre fala o seguinte, que o Fala Carlão mostra o Brasil que carrega o Brasil nas costas, que é o agronegócio brasileiro. Mas o agronegócio precisa de fontes, precisa de financiamento e nunca foi um momento tão propício para caminhar junto com a B3. Eu queria que você falasse que formas e que modelos de financiamento a Bolsa tem hoje à disposição do agronegócio. Olha, a gente nunca teve, como você falou, um momento tão propício no Brasil para captação via mercado de capitais, né? Com juro baixo, com BNDES de alguma forma deixando um pouco o papel protagonista de financiamento das empresas de grande porte no Brasil, com um pouco menos de intervenção de bancos públicos, a Selic indo aí, caminhando rumo aos 5%. A B3 oferece para o mercado financeiro diversas alternativas. Vão desde os ativos bancários, que o setor conhece, como, por exemplo, as LCAs, as CPRs. A ministra até comentou que tem diversas medidas para facilitar, né, a emissão e concessão de crédito via CPR. Debêntures de infraestrutura. Acho que a gente tem um leque de opções de renda fixa, né, de captação para financiamento do agro. E também, obviamente, as empresas grandes que vão se tornando empresas listadas que possam abrir seu capital e fazer captações mais voltosas para o desenvolvimento. Então, acho que o mercado de capitais oferece hoje um momento ímpar para o Brasil, né, onde as taxas de juros baixas, os investidores estão buscando novas alternativas de captação e a Bolsa suporta com diversos produtos todas as instituições financeiras que usam, né, toda a infraestrutura da B3 para fazer esse mercado acontecer. Dinheiro parece que não é problema jamais, né? Sem dúvida nenhuma, Carlão. Os recursos no nosso negócio, os recursos subsidiados, hoje controlados, representam já muito pouco, menos de 20% das nossas captações. O recurso livre passou a ser extremamente competitivo, especialmente com essa Selic a 6 e com viés de queda no futuro, até para 5 provavelmente. Isso faz com que o recurso livre seja altamente viável. O que acontece? Para captar recurso livre, as organizações precisam ter uma estrutura que vai desde a governança, gestão, organização, auditoria e uma estrutura de balanço compatível para leitura de risco no mercado. E aí você consegue captar recursos. Hoje você consegue captar recursos a custos extremamente competitivos, mais ágeis quando comparado ao recurso subsidiado, curso controlado pelo Estado. Mas eu estava falando também agora há pouco com o presidente da Bolsa Brasileira de Mercadorias e a gente já tem vindo aí CPR digital, quer dizer, blockchain usado para justamente agilizar o tal do crédito, ou seja, daqui a pouco é o seguinte, eu sou seu vizinho de cerca, o meu crédito vai ser mais barato que o seu porque eu sou mais competente que você, não é esse o caminho? O grande problema do crédito oficial é que o custo do dinheiro ele passa a ser uma plataforma única, um valor único, parametrizado. Quando você passa para mecanismos de mercado livre, cada um tem um risco, cada agricultor tem um risco, tem uma exposição, tem uma participação de capital de terceiro, tem uma fonte de receita, um endividamento. Então, com os novos modelos digitais, e não é para o futuro não, hein? Já tem tudo digital. Hoje você já capta no dizer celular, o seguinte, já faz a captação. O futuro foi ontem, né? Já foi. Você faz hoje, capta tudo no meio digital e você consegue ter recursos livres a custos extremamente competitivos por meio da disponibilidade de informação. Como é que vai a nossa CPR digital? Bom, Carlão, nós lançamos o produto agora no mês de maio, né? Então já entrou em produção
E nós estamos aí já atendendo, várias empresas já estão aderindo à plataforma para a emissão da nossa CPR digital, né? Então, assim, nós entendemos que é uma revolução nesse mercado, porque nós estamos proporcionando aos agentes que financiam os produtores rurais um mecanismo mais ágil e seguro para poder formalizar esses negócios através da CPR, né? No adiantamento do recurso, no financiamento ao produtor rural. A tecnologia tende a baratear e tende a agilizar demais esses processos, né? A gente está falando em blockchain, tudo isso vem para ajudar a deixar as coisas mais baratas e mais rápidas, é isso mesmo? Sim, esse é o objetivo, é tornar a operação mais rápida, e oferecendo mais segurança aos agentes financiadores do agronegócio. Então nós, com a CPR digital, nós temos aí um ganho de tempo, inclusive até mesmo na rapidez para poder os registros das garantias em cartórios, com a possibilidade, inclusive, do documento também virar um ativo financeiro sendo registrado através das registradoras autorizadas pelo Banco Central. Então, nós estamos digitalizando o documento. Então, aquilo que era papel, hoje é totalmente digital e com várias facilidades e seguranças que podem advir dessa digitalização. A posição da grande parte dos bancos é que os bancos estão preparados, sim, para absorver o crescimento da produção agrícola, financiando com recursos obrigatórios, sejam nas exigibilidades que pede esses recursos, e com recursos livres, que são recursos limitados que os bancos têm, que muitas vezes complementam o financiamento agrícola do produtor. O recurso rural, ele tem o obrigatório, ele tem a limitação de valor, mas assim, os bancos têm muito recurso, têm apetite, se organizaram e querem financiar o agronegócio, que é um dos setores mais importantes que a gente tem na economia, né? O Brasil está voltando para o game, né? O Brasil está voltando para o jogo, né? O agronegócio é que está dando estas condições para o Brasil voltar para o game. Pois é. É um setor muito relevante, se você somar toda a cadeia do agronegócio, representa mais do que 20% do PIB, e a gente sabe que é o setor que está impulsionando e sustentando esse Brasil nesses últimos anos. Olha, sustentabilidade, rastreabilidade, isso tudo foi tema aqui também no Congresso da ABAG. Eu falei sobre esse tema com o Alexandre Arcali, lá do IBD, que é especialista no assunto. Acompanhe aí. Então, aqui teve um representante de uma empresa chinesa, talvez uma das maiores do mundo, que movimenta 100 milhões de toneladas de cereais por ano, falando em chinês, todo mundo pendurado lá, né, no microfone com tradução simultânea, onde ele disse, pasmem, que eles estão no processo de ver como que eles vão premiar a sustentabilidade dos produtos que eles vão comercializar. Então, assim, nessa hora, na minha visão, caiu a casa, né? Porque quem fala em sustentabilidade, quem exige hoje do brasileiro é o europeu criticando, né? Floresta e agrotóxico, é o americano querendo sustentabilidade. Agora o chinês vem e diz que ele quer comprar cereais e grãos sustentáveis. Então, assim, realmente tem muita coisa acontecendo nesse campo. O que você destaca dessas tantas notícias boas? Eu acredito que hoje o que tem que ser colocado, o que o ministro Roberto tem escrito, aliás, esse final de semana ele tem uma matéria num dos principais jornais do país, uma matéria dele, escrita por ele, ressaltando e chamando a todos a uma reflexão do momento que nós estamos vivendo. E esse momento realmente é um divisor de águas que o Brasil quer. O Brasil já cresceu muito, o Brasil já é hoje um grande exportador de alimentos, mas nós estamos aí numa linha também divisória para um outro mundo que nós vamos enfrentar agora nos próximos 20, 30 anos. E nós temos que estar preparados para isso. Naquilo que aqui o Congresso disse, na sua sustentabilidade. Não adianta nós produzirmos se nós não tivermos atrás disso a sustentabilidade que o mundo exige de nós e a própria sociedade brasileira exige. Esse é o nosso trabalho, ajudar o produtor, a mostrar o produtor, e hoje na abertura aqui o presidente Marcelo colocou com muita propriedade que ele mesmo, o produtor, tem que ser um fiscal das coisas equivocadas que estão acontecendo às vezes no nosso setor, como acontece em outros setores. Eu sou médico de formação e no meu setor existe realmente algo que precisa de ser denunciado e corrigido. Você sabe que outro dia estava numa rodinha, alguém comentou assim, não, porque é grileiro. Eu falei, pera um pouquinho, grileiro? Pera aí, eu estou falando de fazendeiro e estou falando de produtor rural.
grileira é outra coisa, é problema de polícia, aí é outro mundo, né? É ou não é, Roberto? É como desmatamento legal e ilegal. Desmatamento ilegal, todos nós somos contra e a lei está aí para cumprir. Lógico. Por outro lado, não pode coibir o desmatamento legal, que é o progresso do Brasil. Então, separa as duas coisas e os dois agentes. E aí tocamos para frente. Ô, Roberto, a ministra falou no assunto do pequeno e do médio produtor, que é uma coisa da inclusão digital, que é uma preocupação sua, ela lembrou bem, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O tema tecnologia, basicamente, que vem avançando em tamanha quantidade, profundidade e grandeza, que é possível que se transforme num fator de exclusão no campo. Por quê? Porque os grandes têm equipes multidisciplinares, vão apreender tudo e aplicar. O pequeno não vai ter tempo nem de ler tudo que está acontecendo. Então, isso representa um novo papel para as cooperativas agropecuárias. As cooperativas têm que investir muito mais em difusão daqui para frente, para que o pequeno tenha o mesmo acesso do médio e do grande. Os dados são o papel, não é, incontornável dos agricultores brasileiros na preservação do meio ambiente. Os dados do CAR, com 10 metros de detalhe mapeados, não é, de mais de 5 milhões de produtores, mostraram que o agricultor brasileiro preserva 25,6% do território nacional. Mais de um quarto do Brasil está dedicado à vegetação nativa dentro dos imóveis rurais. Ninguém faz isso. Quer dizer, eu estou entendendo o seguinte, o produtor brasileiro preserva um quarto do Brasil por conta e risco dele próprio. Isso, por exigência do Código Florestal, e em muitos casos eles têm até mais área do que pede o Código Florestal. Então, não há ninguém no Brasil que dedique tanto recurso, tanto tempo, tanto patrimônio pessoal ao meio ambiente do que o produtor rural. Nós fizemos uma estimativa na Embrapa, essa terra que está imobilizada em prol do meio ambiente, ela tem um valor, ele comprou, pagou, existe um preço da terra em cada município, etc. Nós calculamos então quanto que os agricultores no seu conjunto, município por município, estão imobilizando de patrimônio em prol do meio ambiente. Dá mais de 2 trilhões de reais. Mais de 2 trilhões de reais imobilizado em patrimônio fundiário em prol do meio ambiente. Eu te pergunto, e pergunto a quem está nos ouvindo, quem dedica tanto do seu patrimônio privado ao meio ambiente? Existe alguma outra categoria, jornalista, pesquisador? Deixa eu te falar, isso é mais ou menos, deixa eu te falar, isso é mais ou menos o seguinte, eu tenho lá, meu irmão tem uma indústria de pão. Era mais ou menos como se ele tivesse um quarto da indústria dele parada para não fazer nada. Metade. Metade, exatamente metade. O agricultor brasileiro é o único do mundo que usa metade da propriedade e a outra metade ele dedica ao meio ambiente. Aqui no sul-sudeste menos da metade, na Amazônia mais do que a metade, mas a média nacional dá exatamente isso. Metade dos imóveis rurais estão dedicados à preservação da vegetação nativa. Pero Vaz de Caminha chegou aqui e falou que em Se Plantando Tudo Dá se tiver engenheiro agrônomo, Embrapa, um monte de gente por trás, né? É verdade, se tiver, tudo dá se tiver tecnologia, né? E lá na década de 70, quando o Brasil era conhecido como um produtor apenas de café, cacau e açúcar, né? Nós tínhamos uma pobreza rural extremamente distribuída no território brasileiro, era um problema sério. Ainda hoje nós temos esse problema, mas foi com tecnologia, né, que o Brasil conseguiu transformar os cerrados, que são 200 milhões de hectares, num dos maiores celeiros de produção de alimentos do mundo. E qual que é a nova fronteira da Embrapa, falando em tecnologia, para onde caminhamos? Olha, eu poderia colocar aqui vários pontos, mas eu vou me focar em um ponto. Transformação digital, agricultura digital. Essa é uma mudança que já está em plena marcha no agro brasileiro. Então, quer dizer, as startups, a participação do setor privado, né, o uso de sensores, o uso de drones, de internet das coisas, análise de grandes massas de dados, o Big Data, isso realmente vai ser mais uma revolução, né, a agricultura 4.0 que nós estamos vendo no Brasil. Nongye, você não sabe o que é Nongye? Olha aí na tela, isso aí, esse ícone em chinês é agronegócio. Nongye, agronegócio. Se você não sabe chinês, vai estudando porque, olha, vai precisar de mais. Os chineses estão invadindo o agronegócio brasileiro. Você acompanha tudo isso neste Fala Carlão que segue a vida.
o Brasil é comprado hoje, o Brasil não é vendido. Ou seja, os importadores dos outros países já sabem o que querem e vêm aqui comprar. A gente tem que mudar esse foco de nós vendermos nosso produto como um produto de qualidade, sustentável e mais barato do que os outros países. É claro que temos que fazer o nosso dever de casa. Vocês devem estar cansados de ouvir que nós somos extremamente competitivos da porteira para dentro, né? Então, infraestrutura, financiamento, a parte tributária, isso tudo o governo está trabalhando justamente para que não seja só da porteira para dentro que sejamos extremamente competitivos, mas ficaremos mais competitivos ainda porque toda uma infraestrutura que não ajuda, vai agora passar a ajudar. Nós temos de trazer a discussão com uma base científica, deixar de ser uma discussão com base ideológica e ficar discutindo fatos concretos e aquilo que a gente pode contribuir para alimentar o mundo. O Brasil tem um protagonismo nesse papel. E isso é importante que seja reconhecido e que seja incentivado de uma maneira harmônica com a sociedade. É a primeira vez que eu vejo aqui, ó, ministro da Agricultura, o povo do Congresso, parece que está todo mundo efetivamente caminhando para falar a mesma língua, concatenando suas ações, né? Sem dúvida. Tem um ditado que diz que o câncer une, né? Então a gente está se unindo realmente para que a gente possa fazer com que o agronegócio brasileiro se desenvolva de uma maneira harmônica. Nós precisamos abrir espaço para discutir comunicação no Brasil, do agro e lá fora. O teu entrevistado, o presidente da IMAC, o Guilherme, falou 5 vezes que o nosso problema lá fora é imagem. E nós precisamos bater nessa tecla, precisamos mudar a mentalidade, por quê? Caso contrário, nós continuaremos a vender commodity lá fora. Mas independente da commodity, você viu o caso que ele explicou da China, dizendo, puxa vida, a Austrália, tá certo que a Austrália está perto, mas faz marketing da carne há 17 anos. E nós não fazemos absolutamente nada. Sem mentalidade e sem marketing, particularmente lá fora, nós seremos condenados a vender commodity. Nós precisamos mudar a mentalidade do produtor, a mentalidade do governo e achar que comunicação não é desperdício. Comunicação traz benefício, agrega valor. Enfim, não preciso dizer nada a favor da comunicação. E o agronegócio, infelizmente, ainda não acordou para a comunicação do agronegócio. Nós estamos comemorando os 40 anos da ABMRA. E nós estamos num projeto que é escrever a história do marketing rural no Brasil, tá? Que começa desde Pero Vaz Caminha, que disse em se plantando, aqui tudo dá. Desde aquele período, a gente tem essa sensação que Caminha já fez o trabalho. Mas só para resgatar a história do livro, em 1920, o Instituto Brasileiro do Café fazia campanha em Paris. Nós tínhamos quiosque na Champs-Élysées de degustação, 1920. Hoje, o que se faz do café lá fora? Né? Já imaginou abrir o mercado chinês para o café brasileiro? Nós vamos ter que comprar Colômbia para produzir café. Né? É verdade. Então, realmente, E comunicação tem um detalhe além da mentalidade, continuismo. Não adianta você fazer uma campanha hoje, gastar todo o dinheiro, ou investir todo o dinheiro e amanhã dizer, não, mas eu já fiz. Do jeito que está, com as estradas nossas horríveis, falta de portos, essa coisa toda, nós já conquistamos o mercado mundial de grãos. Imagina a hora que isso tudo estiver funcionando direitinho, ninguém vai segurar. Não vai ser os Estados Unidos, não vai ser outro país que vai produzir como nós, porque dentro da porteira hoje nós somos competitivos no mundo. Quando sai da porteira aí a gente tem o grande problema das estradas e dos portos. Uma vez elucidado esse problema, aí ninguém vai nos segurar. Grupo Algar, comunicação e agronegócio. Comunicação e agronegócio que são irmãos do agronegócio, né? O agrobusiness, o agronegócio, hoje não funciona sem comunicações. As máquinas todas são autocomandadas e precisam de comunicação no campo, sinais no campo, para que elas sejam automatizadas.
A gente vê a ministra fazendo a abertura aí, a seriedade do trabalho dela, a seriedade que ela vem colocando, formando equipes que realmente entendem de agronegócio, é muito gratificante, né, Carlão? Hoje fui gratificado de ficar com o tema de inovação, tecnologia aí, o que, para falar de inovação e tecnologia no Brasil, é quintal de casa, né? Porque é isso que a Corteva faz e é isso que o agricultor tem feito. Ele tem duplicado produtividade, abrindo mão de expandir área, isso é fantástico. Isso é um pouco do que a gente quer discutir hoje, debater e olhando para frente, porque a retrospectiva é maravilhosa, entendeu? Mas a gente quer olhar para frente. Eu estava falando com o pessoal da Embrapa ali, o agricultor brasileiro preserva dentro da sua propriedade 50% da área do Brasil. Imagina, é um negócio fantástico, né? Aí você soma isso que nós só estamos utilizando 7% das nossas reservas de terras, a nossa área, ou seja, o potencial desse país, a gente precisa mesmo melhorar a comunicação, né? Se tem uma produção sustentável no mundo, está aqui, né, Carlão? A gente precisa comunicar isso mais. O mundo precisa entender que esse país só não tem condição de alimentar o mundo, a população crescendo, mas de forma respeitosa. A soja, ela não faz diferença só na vida do Bartolomeu, que é produtor de soja, nem só na vida das grandes trades, nem só da economia chinesa. A soja, ela distribui renda por onde ela passa, né, Bartolomeu? Olha, isso é o fato dado e confirmado pela FAO e também pelos nossos organismos. Os IDHs dos municípios que não plantavam soja até a década de 2000, 90, 2000, os municípios tinham ali o IDH baixo e muito baixo. Depois dessa transformação, dessa revolução e dessa interiorização das economias, nós melhoramos o IDH desses municípios. Esses IDHs de mais de 2.400 municípios que plantam soja no Brasil, passaram de baixo e muito baixo para alto e muito alto. E IDH, você não mede só do empresário, só da trade, você mede de toda a população, de todos que moram ali. Então cresceu o comércio, cresceu o dono do armazém, cresceu o supermercado, cresceu o atacadista, cresceu a manicure, cresceu as lojas de roupa e a economia interiorizou. Imagina quem sabia o que era Luiz Eduardo Magalhães há 25 anos atrás. Era um posto mimoso. Hoje é uma das cidades mais pujantes do Brasil, do interior do Brasil. Você vê vários Sorrisos, Sinop, Lucas, Rio Verde, Goiás, Jataí, enfim, vários municípios que são exemplos de produção e que fizeram e que levaram uma economia junto, que trouxeram umas pessoas junto, que interiorizou e que trouxe a melhoria de vida para todos. Então isso prova que a soja está no caminho certo e ainda com um detalhe muito grande, a soja ela é sustentável. A soja brasileira é a maior sustentabilidade do mundo. É onde você tem a produção em consórcio com o meio ambiente. Nós deixamos de 20% a 80% das nossas áreas em prol de reservas legais para o meio ambiente. É um ativo ambiental que nos dá um capital imobilizado, segundo a Embrapa, de mais de 3 trilhões de reais estão imobilizados dentro das propriedades rurais privadas do produtor rural, sendo protegidas ali dentro da propriedade em prol do meio ambiente de todo o Brasil, de todo o mundo. Então isso é exemplo, a gente busca cada vez mais desenvolver regiões, a soja ela entrou em estados que praticamente não existia, o Mato-Piba que a gente fala, que eram praticamente sertões, hoje está transformando a economia, temos muito a crescer ainda com sustentabilidade, os mercados nos demandam, a gente está vendo aqui neste evento da EBAG, o crescimento nos próximos anos será muito grande e o Brasil será responsável por isso. E nós, produtores de soja do Brasil, estamos preparados para enfrentar esses desafios. Olha, um dia muito construtivo, tá? Eu acho que nós conseguimos reunir um grupo de painelistas de primeira linha, tá? De gente inteligente, de gente que pensa o agronegócio, de gente que pensa o Brasil. São brasileiros da mais alta qualidade. Então, em cada evento desse, eu acho que a gente aprende e cria novos compromissos de desenvolvimento, de melhoria. Eu acho que um consenso comum daqui hoje é que os problemas do agro são resolvidos pelas pessoas do agro. Se a gente quer mudar algo, a gente participa e muda. Não espere que as pessoas façam por você o que eles não farão.
O programa ficou ótimo, né, gente? Prateleiraça de cima, todo mundo passou por aqui e esse salãozão com ar-condicionado, tá tudo uma maravilha. Mas semana que vem eu convido vocês a viajar comigo para Bonito, lá no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Você vai conhecer tudo sobre o programa Gerar. Eu convido vocês a não perder de jeito nenhum o nosso próximo Fala Carlão.